pra ser um vlog de leitura do livro A Montanha das Feras, da Juliette Marília. Que linda. Que ele é um completo inútil. Pra garotas bonitas como você, tem outra forma de pagar. O diário dele dentro das coisas dela. Esse carrinho é o meu objetivo pra esse ano. A barra tá no inferno. Tem criaturas ruins. Se dá de cara com um espantalho que se mexe. Transcrever a biblioteca inteira daquele castelo. Toma uma coragem assim do âmago dela e vai embora. Então vamos começar uma nova aventura. Tô saindo aqui de casa, que medo de um cara subindo saco de ré. Oi, boa tarde. Voltei aqui com um vlog. Estamos com lookinho, esse vestido que eu adoro. Sapato, como sempre, eu não sei o que usar, então eu fico de Havaiana, porque eu vou ficar em casa, não vou pra lugar nenhum. Mas tô usando minhas roupinhas fofas. Eu adoro o sol batendo nesse horário, fica muito lindo. Mas eu dei uma limpada em tudo. Ainda falta pendurar as cortinas nessas duas janelas. O varão deles quebrou, então depois eu vou pendurar. Eu não sei se isso vai ser o começo de outro vlog, mas eu terminei de ler Cálice de Fogo e A Criança Amaldiçoada. Só tá faltando mais 3 livros pra terminar a coleção do Harry Potter, que são esses 3 aqui. Só que eu tava pensando em dar uma quebrada na leitura do Harry Potter pra ler algum livro que tá nesse carrinho aqui, porque esse carrinho é o meu objetivo pra esse ano. E nós já estamos no final de maio, aonde que o tempo tá indo. E um livro que tá gritando pra eu ler ele, desde que eu abri ele durante o Vlogmas, são os livros da Juliette Marília. Então nós temos A Montanha das Feras, que esse daqui ele é uma releitura da Bela e a Fera. Dá até pra ver aqui a fera no espelho. Lindo. Tem esse. E tem A Dança da Floresta. Eu não lembro exatamente sobre o que é. Então, eu vou ler a Montanha das Feras, que eu já tenho uma noção, assim, mais ou menos do que é. Vou pegar esse daqui pra ler. Pra dar uma aliviada nesse carrinho, porque o bicho tá cheio. Só que o meu objetivo em reler Harry Potter é exatamente pra reler ele até o meu aniversário. Porque eu e o Harry, nós fazemos aniversário no mesmo mês. Mas então eu vou dar uma pausa, porque eu já li 4 livros da saga do Harry Potter. Vou ler essa outra narrativa aqui que eu sei que eu vou amar de paixão. Porque eu amo os livros da Juliette Marília. Quem é novo aqui no canal, tem uma coleção que eu li dela, que é perfeita. Foi o que me levou, assim, pra amar essa escritora. Que é essa coleção aqui. Coleção Seven Ouros, Filha da Floresta. Nesse box são 3 livros. E tem mais 2 aqui. E o último deles eu li pelo Kindle. É um problema porque essa editora não lançou todos os livros da Juliette Marília pra essa coleção. Então o último livro ele só tem em inglês e português de Portugal. Só que o livro é super caro. Então quem souber inglês tem toda essa coleção pelo Kindle. Os livros dela são muito bons. Então vamos começar uma nova aventura. Que linda. Nossa.
Voltei aqui com o vlog, agora são 17h06. Eu tava editando o vloguinho passado aqui. Vocês estão vendo que a iluminação tá aquele nível de bonita. Já tá escuro aqui, as cortinas às vezes não ajudam. Esse vlog era pra ser um vlog de leitura do livro A Montanha das Feras, da Juliette Marília. Só que adivinhe, eu já tô terminando o livro e ainda não vim aqui comentar com vocês a respeito do que é a narrativa. Eu entrei nesse livro só sabendo que ele era uma releitura da Bela e a Fera, que ele trazia elementos da cultura irlandesa, escocesa, que é a premissa da maioria dos livros da Juliette Marília que eu li até o momento. Ela traz muito da mitologia escocesa e irlandesa e também da história deles, e mistura o cotidiano com o sobrenatural, que eu amo demais nas narrativas dela. E não é uma magia assim igual uma magia do Harry Potter, uma magia que você aprende numa escola, uma magia de bruxaria natural. É uma magia cotidiana, é uma magia realmente de prática. É uma forma de viver. Eu não vou saber falar o nome das pessoas, vocês me perdoem, mas esses nomes irlandeses, se não tiver um vídeo no YouTube falando como que é a pronúncia, eu tô perdida, eu não consigo falar o nome deles, porque a pronúncia é muito diferente. Então eu vou falar do jeito que eu chamo eles enquanto eu tô lendo. E essa narrativa, ela começa bem no estilo Cinderela. Porque a Caitlin, que é a nossa personagem principal, ela foge de casa quando o pai dela morre. E vem uma parente distante, uma prima distante do pai dela, junto com o filho. E falam que agora eles são donos da casa, porque ela fala que o filho dela é o único homem daquela família que sobrou. Então, por isso, ele tem direito a herdar as propriedades da Caitlin e da irmã dela. E aí, a irmã dela conhece um músico itinerante, pina com um cara e larga a irmã dela sozinha com aquela família que trata ela como se fosse uma escrava. Ela faz as tarefas domésticas, ela é espancada, ela passa fome, e a tia dela fica o tempo inteiro falando na cabeça dela o tanto que ela é inadequada, que o corpo dela é um corpo de uma que só vai atrair homens ruins, e que é uma bênção que o filho dela queira se casar com ela. Então que é pra ela engolir o choro, aceitar a vida que ela tem agora, enfim. E a menina, um dia, ela toma uma coragem, assim, do âmago dela e vai embora. E ela cata o estojinho dela de escriba e pega umas moedinhas, aqui nem perna pra que te quero. Até que ela consegue uma carona de um carroceiro, que ele fala que o valor que ela tinha entregado só levava ela até certo ponto. E esse certo ponto era um vilarejo que ninguém pisava ali, por conta de várias lendas que tinham naquele lugar. Na hora que ela tá descendo a montanha pra chegar no vilarejo, ela dá de cara com um frei, um irmão, um padre, sei lá o que esse cara era. E tinha um guerreiro junto com ele. E aí ela se sente mais confortável quando tem um homem da religião ali naquele meio, porque o cara da carroça já foi com aquele discurso: ah, pra garotas bonitas como você tem outra forma de pagar. Então ela já tava com a atenção dela lá em cima, mas quando ela viu que era um homem da fé, ela baixou a guarda. E ali ela encontra um ambiente de um vilarejo completamente fortificado, uma forma de pessoas desesperadas se protegerem. E aí ela vai descobrir, com o estalageiro e a esposa dele, que o chefe daquele território, que ele é um completo inútil, como o pai dele foi, como o avô dele foi, e deixa o seu povo à mercê de criaturas que vivem na floresta, de criaturas que atacam as pessoas, que tiram os viajantes da sua rota. Então ela não acredita muito no que eles estão falando, porque acredita mais na maldade humana do que na maldade espiritual. E enquanto ela tá tomando café no dia seguinte, chega um dos serviçais desse chefe que tá num castelo no topo da montanha. E aí ele menciona que ele precisa de um rapaz pra ajudar eles a cuidar dos animais, e que precisa de uma moça pra ajudar nos serviços domésticos, e que também o chefe dele tem um trabalho pro verão, que é de transcrever textos em latim pro irlandês. E essa menina, ela é uma escriba, ela foi criada a vida dela inteira pelo pai dela, que era um mestre na arte, e ela sabia falar irlandês e latim, falar e escrever. Então ela saiu correndo atrás desse cara pra
pegar o serviço, porque ela viu naquela oportunidade uma forma de conseguir fugir do Killian, que é o primo dela, que queria casar com ela e que ela tinha certeza que tava perseguindo ela depois que ela fugiu, pra ter o prazer de arrastar ela de volta pra casa. E aí ela poderia passar esse verão fazendo o ofício dela, que era o que ela amava. Então ela subiu a montanha, né, se arrastando. Quando ela tava subindo, ela foi sentindo, assim, a presença daquelas criaturas que o povo do vilarejo falava. Ela sentia a mão dela, ela conseguia escutar o sussurro das pessoas pra tirar ela da trilha. Até que ela vai pra um caminho tão distante que ela dá de cara com um ser da floresta, que é um homem tão antigo quanto a mata, e que ele tem um cachorro que era uma das criaturas que aquele povo morria de medo, porque era um cachorro 4 vezes maior do que um cachorro normal. Esse cara, ele se oferece pra levar ela até o topo da montanha, e ali no castelo tenta se enganar de que ela tá num ambiente normal, de que não existe esse negócio de magia, de que não existe esse negócio de seres fantásticos. E aí ela pega, vai atravessar a entrada do castelo e dá de cara com um espantalho que se mexe. E ela pega na maior naturalidade, na cortesia que é tão natural pra ela, ela pega e pergunta onde que o chefe tá, e o espantalho pega e aponta pro jardim. E aí ela vai correndo, e lá ela encontra um jardim mal cuidado, só que bem pensado, assim, porque tem ervas pra aquela época. Tem ervas tanto medicinais quanto pra culinária. E aí ela dá de cara com uma flor que é super cara pra fazer uma tinta. Na hora que ela tá admirando, chega o chefe daquele lugar. E ele pega e fala, o que você tá fazendo aqui? Que esse lugar é proibido, não sei o quê. E ela consegue explicar que ela tá ali pro serviço de escriba. E aí ela percebe que aquele rapaz não é um monstro que as pessoas falavam. Que ele é só uma pessoa comum que tem uma deficiência. E quando ela entra dentro da casa, que ela consegue conversar com o braço direito dele, que aí ele vai perguntar, você tava tentando roubar a erva do jardim? Ela, não, eu estaria sendo burra se eu fosse roubar, porque ela estaria no ponto de roubar no outono. A única coisa que tem validade ali é a flor. E a flor só vai desabrochar no outono pra poder extrair a tinta e tudo mais, pra poder vender. E aí o cara até ri, fala que realmente ela deve ser uma escriba mesmo. Eu tava fazendo um teste aqui no PowerPoint pra ver como que vai ficar o verso da fúria. Eu quero isso. Agora passar pra cá. E é a primeira vez que eu faço, assim, prévias do que eu quero aqui no PowerPoint antes de mexer. Isso daqui eu tava em dúvida, se eu deixava a figura do Ganon ou se eu colocava a deusa Hylia. E já é outro dia, eu fui interrompida quando eu tava contando a narrativa até aquele ponto. Mas estamos no mesmo lugar, no mesmo cenário, só que tá um pouco mais cedo. Agora são 11h55, eu tava editando um vídeo pra vocês, o videozinho passado. Ele até terminou de carregar agorinha, eu vou subir ele pro canal pra vocês. E eu parei na parte onde ela teve aquele primeiro contato com o chefe daquele território. E ele acusou ela de tentar roubar uma planta super rara, que da flor você extrai uma tinta. E aí ela conta pro braço direito dele quando ele tá pedindo pra ela fazer um teste, né, pra ver se ela é uma escriba rápida e se ela não tava mentindo sobre as habilidades dela de saber escrever em latim e em irlandês. Ela não sabe exatamente o que ela precisa escrever, né, se ela precisa fazer uma coisa mais rebuscada ou se uma coisa mais simples serve, porque eles não especificaram que tipo de trabalho que ela devia fazer
ali durante o verão. Então ela escreve um bilhetinho que ela não tinha intenção de roubar nada e que ela só tava tentando ajudar. Ela pega e transforma as letras do nome do chefe e do nome dela em criaturas. Então ela faz todo um desenho, aquela coisa mais bonita. Ela joga a terra, né, pra secar a tinta, entrega o pergaminho pro cara pra ele levar pro chefe. E aí, enquanto ela espera, ela conhece uma mulher que ela achava que era a senhora da casa, né? Que ela era a esposa do chefe, por conta do jeito que ela se portava. E essa mulher já chegou falando, pode pegar suas coisas e ir embora, que o seu serviço não é necessário. Ela, não, mas eu tô esperando o chefe vir falar se ele gostou do teste que eu fiz, né, ou não, e me direcionar porque eu tenho que fazer em seguida. Até que o cara que pegou o teste dela volta e fala, você já pode começar hoje, eu vou te mostrar onde você vai ficar e tudo mais. E aí a mulher desapareceu. Ela já tinha visto o suficiente da casa dos seus moradores pra entender que nem tudo ali era o que parecia. O foco dela, vou passar o verão inteiro aqui, vou estar num lugar fortificado, vou ter segurança, vou fazer o que eu nasci pra fazer, o que eu fui criada pra fazer. E tá tudo bem, eu vou receber por aquilo. Vou passar um verão fugindo daquelas pessoas que estavam me seguindo e voltar em segurança. Então esse era o foco dela. E rapidamente ela percebeu como é que era a dinâmica daquele lugar. Que o cara que desceu a montanha pra buscar os suprimentos com o estalageiro e a esposa dele, ele era meio que o faz tudo naquele ambiente. Porque o problema é que o povo nessa época, eles estavam sofrendo as ameaças dos normandos, que eles estavam invadindo os territórios irlandeses, e por isso que o povo daquele vilarejo tinha fortificado os seus arredores, porque eles sabiam que o senhor daquele território não ia proteger eles, como o pai dele não tinha protegido, como o avô dele não tinha protegido. E o cara que faz tudo aquele castelo, ele era um guerreiro. Agora eu não vou saber exatamente da onde que esse cara veio. Eu vou deixar o nomezinho aqui pra vocês. Ele veio servir o pai desse menino, e quando o pai dele morreu, ele ficou pra ajudar o filho do chefe, porque o pai dele morreu quando ele era uma criança. A mãe dele tinha morrido antes, ele criou um novo chefe desse castelo. E ali ele fazia todas as atividades. Ele cozinhava, ele tratava dos animais, consertava as roupas que tivessem com alguma avaria. Com o passar do tempo, a menina, ela foi tomando algumas tarefas pra ela. Ela não era uma cozinheira nem nada assim do tipo, mas no que ela sabia ajudar, ela ajudava. Além de cumprir o trabalho dela, que era transcrever a biblioteca inteira daquele castelo, os livros do latim pro irlandês, e também recuperar alguns arquivos que tivessem mal cuidados, que praticamente era tudo, porque os homens daquela família não tinham o mínimo de senso de conservação de material, de livro e de diário. O trabalho dela era basicamente transcrever diários daqueles líderes, porque eles eram historiadores, né? Pra que o atual chefe conhecesse a família dele, as origens dele. À medida que ela trabalhava, ela foi descobrindo que o povo era meio esquisito, ainda mais o avô do Anlua, que ele era um lorde sedento por poder e sedento de conhecimento, ao ponto de ele torturar as pessoas que detinham aquele conhecimento, se não existisse um conhecimento escrito ou não existisse uma explicação para aquele conhecimento. E aí ele torturava aquelas pessoas pra arrancar aquele conhecimento delas pro fim que ele queria. E expandiu o território dele, principalmente para um território vizinho, que ele tinha muita inimizade com o chefe daquela época. Então ele queria criar um exército de seres sobrenaturais que seriam completamente submissos. E para isso ele torturou uma bruxa que tinha o conhecimento de um livro que ele tinha encontrado numa biblioteca de um mosteiro. O pessoal do mosteiro não quis deixar ele levar esse livro, só deixou ele ver assim, que ele só abriu, teve um tempo mais ou menos pra decorar o que tava escrito ali, os cálculos que tinham de alquimia pra aquele feitiço. E aí ele voltou pra casa e tomou como objetivo de vida dele descobrir como que aquele feitiço funcionava. E tinha uma mulher que era uma bruxa muito antiga, e ele tomou essa mulher pra arrancar esse conhecimento. Nessa casa tinha muitos espelhos, e esses espelhos mostravam o que a pessoa queria ver de acordo com algum documento que ela tinha pegado antes. Ela tava transcrevendo um dos arquivos desse cara, em que ele tava comentando sobre esse experimento que ele tava fazendo. O espelho mostrou a lembrança do que ela tava
lendo. E não é uma coisa assim que você tá em terceira pessoa observando uma cena, não. Ela tomou o lugar do avô dele. Então ela entrou dentro da cabeça do cara. Era como se fosse uma penseira. E ela tava no corpo dele, tendo todos os pensamentos que ele tava tendo, como que a mente dele era distorcida. Os sentimentos que ele tinha pela auxiliar dele, que era uma menina que ele tinha pegado no vilarejo, que ela era órfã. Então ele tinha criado aquela menina, só que aí, agora que ela era uma adulta, ele já tava virando o olhar dele pra ela como uma mulher e não como uma filha que ele criou. Ela jurou que não ia mais usar esse espelho, porque ele teve um efeito muito ruim nela. Fugiu pro jardim particular do Anlua. Aí ela pediu pra ele tirar aquele espelho de lá, pra tirar o espelho da vista dela, pra ela poder trabalhar. Ela tinha notado que os espelhos tinham um chamado muito forte nela, que ela não conseguia resistir a eles. Ele pegou e fez o que ela queria. Isso surpreendeu as pessoas do castelo. O chefe deles não era o tipo de pessoa que saía fazendo as coisas pros outros, assim. Caitlyn, ela não era uma pessoa que se satisfazia em só ler aquele negócio, traduzir e transcrever o material. Ela queria saber mais, ela queria entender as pessoas, ela queria entender o porquê que aquele homem tava tão obstinado em ter aquilo. Só que essa história trazia muitas feridas para as pessoas que moravam ali, então eles não contavam tudo pra ela. Ela só lendo os materiais, só entrando naquela mente distorcida do antigo chefe, ia deixando ela muito mal. E aquela paz que eles estavam tendo, aquela paz do cotidiano, foi interrompida por conta da ameaça dos normandos. O verão já estava praticamente acabando, ela já tinha traduzido bastante dos materiais, já tinha entrado em contato com aqueles seres que ele conseguiu trazer do além, só que o exército dele se mostrou uma coisa incontrolável. E foi se tornando um fardo para as gerações seguintes. O pai do Anlua, ele era um homem muito gentil, muito tranquilo, muito amoroso. Durante o reinado dele, aquelas criaturas, elas foram completamente pacíficas. Então, porque o seu senhor não quis usar elas pra guerrear. Então essas criaturas viveram ali na floresta com a presença invisível que elas sempre foram e não influenciou tanto na família, só que era uma coisa que o líder ele não podia sair dos limites do terreno sem correr o risco dessas criaturas entrarem em frenesi e começarem a atacar os vilarejos e mostrarem quem elas eram de verdade, que eram criaturas ruins. E por isso que ela se tornou um fardo pros líderes seguintes. Quando chegou essa ameaça dos normandos, a única função do chefe ali era proteger o seu povo. Como que ele ia proteger se ele não podia sair do próprio território? E aí a Caitlyn, ela foi falar pro Anlua que a teoria dela, depois de ler tantos os arquivos e depois de ter consultado o espelho, era que as criaturas, elas espelhavam o comportamento do seu líder. Então, se o líder fosse sedento de sangue, as criaturas também seriam. Pela primeira vez na vida dele, ele tava tentando ser o chefe que ele nasceu pra ser, porque quando ele era criança, ele teve uma febre, uma doença, alguma coisa assim, que era pra ter matado ele, só que ele sobreviveu e essa doença deixou sequelas, porque um lado do corpo dele inteiro ficou paralisado. E as pessoas não levavam ele a sério, porque viam deficiências, principalmente físicas, como que a pessoa não tinha valor. E aí agora ele precisava dessas pessoas, precisava se unir a elas pra eles vencerem esse problema em comum, que era a chegada dos normandos que queriam invadir o território deles e ia dar até a próxima lua cheia para eles entregarem o castelo. Um dos lordes normandos queria se estabelecer ali, que era um ponto estratégico, pelo lugar onde o castelo tinha sido construído. E que, se eles por acaso não entregassem o castelo, que eles iam entrar armados e matar todo mundo. E com a influência da Caitlyn, ele começou a confiar mais em si mesmo. Ver a deficiência dele não como um obstáculo, mas como um ato de superação. E aí ele criou um conselho entre as criaturas que o avô dele tinha trazido para deixar algumas pessoas responsáveis pelo restante, para que o Anlua pudesse descer a montanha e se encontrar com o representante desses normandos e aí trazer o seu próprio povo pro lado dele. Só que negócio, a Caitlyn, ela já tinha tomado um espaço naquele castelo como uma senhora. Mesmo ela e o Anlua não tendo um relacionamento, ele tratava ela como se fosse a senhora do castelo. Eles foram desenvolvendo um carinho muito grande um pelo outro, ao ponto dele preferir afastar ela
daquele perigo do que manter ela ali no castelo e correr o risco de ele não conseguir proteger ela contra aquela ameaça. Ela não quis ir embora nos termos dele, então ela fugiu de novo pra fazer o que ela incentivava o Anlun a fazer, que era superar os próprios medos, superar os próprios demônios. E aí, enquanto ela estivesse naquele castelo, ela nunca superaria o dela, que era o Killian e a mãe dele. Porque eu até não consegui falar, mas ele tinha encontrado ela naquela montanha. Ele quase tinha conseguido arrastar ela de volta pra casa. Se não fosse o Anlun, teria conseguido levar ela. Só que agora ela precisava enfrentar aquele cara, porque o que ela achava é que ela não tinha direito a nada. Que foi isso que a prima dela tinha falado, que ela e o filho tinham direito às propriedades porque ele era o único descendente homem do pai dela. Então que ela e a irmã dela não tinham direito à casa, não tinham direito à oficina, onde o pai dela trabalhava como um escriba e ela também. E enquanto ela conversava com aquele povo no castelo, um deles tinha sido conselheiro do Rei Supremo. E aí ele disse que a lei vigente dizia que se um homem não tivesse filhos, que as filhas dele teriam direito a todos os bens pelo período que elas vivessem. Então que ela e a irmã dela eram as herdeiras daquele patrimônio. E ele pegou e falou, procurou um advogado pra ele reaver os seus bens e expulsar aquela família da sua casa. Botou aquilo na cabeça dela, que ela ia reaver o antigo lar dela e procurar a irmã dela. O objetivo dela era viajar pra procurar a irmã dela primeiro. Durante essa viagem, ela conheceu um casal que ofereceu uma casa pra ela poder ficar entre uma viagem e outra dela. E por acaso, o homem, ele era um médico e o irmão dele tava pra se casar, ele era um solteiro convicto, tava se casando pela primeira vez aos 45 anos, com uma viúva que tinha 3 filhos. Ele era um advogado. Então ela pegou e ofereceu os trabalhos dela como escriba em troca de consultoria pro caso dela. E aí o homem pegou, ele mandou uma carta para um conhecido dele que era da cidade onde a casa dela ficava, né? Que ele poderia dizer melhor como que eles lidariam com essa apropriação de herança. E além dessa consultoria jurídica, o cara também se ofereceu pra mandar mensagens nas cidades pro caso deles encontrarem a irmã dela e o marido da irmã, que era um cantor itinerante, né? Ela descobriu que o marido da irmã dela morreu, porque teve uma peste, assim, de uma febre. E aí várias pessoas daquele lugar morreu. E que a irmã dela e o filho tinham voltado pra casa dela. E a menina ficou desesperada, porque ela tinha que partir imediatamente. Porque como que ela ia deixar a irmã dela com o filho vivendo sob a influência daquela prima horrorosa e daquele primo abusivo? E aí o cara, ele pediu pro serviçal dele acompanhar ela. Aquele casal que tinha oferecido abrigo pra ela foi junto com ela, né, pra viagem. Quando ela chegou lá, ela falou, eu não vou ser aquela mulher assustada que aquelas duas influências ruins me transformaram. Eu vou ser aquela menina corajosa que o meu pai me criou pra ser. Entrou dentro da casa, exigiu saber onde que a irmã dela tava. A irmã dela tava só pele e osso, enraizando assim na cabeça da menina que tinha acabado de perder o marido, a pessoa que ela amava. E agora tava criando uma filha sozinha sobre aquela ladainha o tempo inteiro na cabeça dela, falando que a menina era um empecilho, que isso e que aquilo. Ela não tava amamentando a filha dela, então tanto a filha dela quanto ela estavam definhando. Ela pegou e mandou a prima dela e o filho da mulher saindo da casa, tinha 1 hora pra catar as coisinhas dele e ir embora, que eles não tinham direito a nada, que tava na casa e que o oficial de justiça já tava vindo com a força policial pra tirar eles de lá. Enquanto ela falava, a mulher tava tentando ainda incutir aquele negócio de servidão assim na cabeça dela, aquela lavagem cerebral assim na cabeça dela, de personalidade narcisista mesmo. Quando o cara tentou apelar pra violência, o serviçal daquele advogado entrou e cortou as asinhas dele rapidinho. Aquelas pessoas ficaram um tempo na casa das meninas pra ajudar elas a voltarem, assim, à rotina delas. O homem que era médico consultou a menina, consultou a filha dela. E como ela viu que a irmã dela tinha desenvolvido um relacionamento ruim com a comida, criou um artifício pra distrair a irmã dela do ato de comer. Então ela tava contando a história dela desde que ela tinha fugido da casa, e ela disse que só ia contar se a irmã dela comesse. Então a irmã dela foi comendo assim devagarinho, entretida pela narrativa da irmã. Desde a última vez que eu falei com vocês, eu não li esse livro, então eu ainda tô na parte onde elas estão começando a construir a vida delas sozinha, porque o pai dela não só deixou tudo que ele tinha pra ela, assim, de casa e das coisas pra menina poder trabalhar e ganhar o próprio sustento.
ele também deixou uma poupança para as duas poderem viver muito bem, sem precisar trabalhar. Eu parei nessa parte onde elas se restabelecendo na vida delas. E uma coisa assim que eu amo tanto nessa narrativa da Juliette Marília é que ela traz esse poder feminino, essa força feminina, não de uma maneira masculinizada, de uma maneira, eu sou uma mulher forte porque eu faço tudo que um homem faz. Não. E isso é facilitado para essas mulheres se colocarem nessa posição feminina, porque os homens aqui, eles são ativos, eles resolvem problemas, são confidentes das senhoras deles. Esses homens, eles têm uma devoção, eles veneram as esposas deles, como se fossem deusas. Nossa. Esses homens aqui, eles me deixam fracas. Os homens que a Juliette Marília escreve. Aqui, os homens, eles amam suas mulheres. Eles não são aqueles homens cuja opinião masculina é a que eles buscam. Não, eles buscam a opinião das suas esposas. Eles buscam a opinião das suas filhas. E eles respeitam, ou o respeito que eles têm. É por isso que eu falo que a barra tá no inferno. Porque o mínimo se tornou tão extraordinário hoje em dia que é ridículo. Mas, enfim. Aí eu tô aqui na página 388 e o vídeo aqui já carregou. Então eu já tô falando com vocês há 40 minutos. Meu Deus do céu, eu me odeio quando eu vou editar vídeo. Aff! Agora já são 12h33. Então eu vou almoçar e colocar os gatos pra dormir. E eu ainda tenho que fazer a thumbnail do vídeo, tenho que lembrar de fazer a thumbnail. E subir ele no canal também, porque eu ainda não subi. Mas vou ver se eu termino esse livro hoje. Aqui, né, vocês conseguem ver o nível do meu amor por essas narrativas da Juliette Marília, pelo tanto que eu falo deles. E são coisas, assim, tão simples, tão mundanas que ela traz na narrativa dela. E que ela traz esse elemento de magia e de sobrenatural. Nossa, tá escuro. Adoro demais os livros dela. E esse é um volume único, né? Então, eu tô degustando o livro. Eu ia ler ele em um dia inteiro? Com certeza ia. Mas eu tô tentando me restringir pra não ler tão rápido. Mas eu vou ver o que eu vou almoçar aqui, vou botar pra descongelar. Vou comer alguma coisa enquanto descongela, porque eu já tô varada de fome. Agora são 15h36 e eu tava editando um vloguinho aqui pra vocês. Muito provavelmente que vocês estão assistindo, porque eu ainda tô lendo A Montanha das Feras. E esse é o vlog de leitura da Montanha das Feras, então eu vou continuar gravando pro mesmo vlog. Aí eu tava editando ele aqui, mas eu já tô cansada que eu passei o dia inteiro editando o vídeo. E já fiz a thumbnail que eu precisava fazer pro vloguinho que vai sair hoje no canal, que é o 21. Ele já tá programado aqui pra vocês. E eu vou dar o dia por encerrado, tô cansada. E ler o nosso livrinho, né? E eu tô postergando pra ler ele, porque a questão do romance que a Juliette Marília traz nele, que nos outros livros da saga Seven Waters, acho que só teve um, que eles se conheceram, gostaram do outro e depois tiveram que se separar, não, na verdade foram dois. Que foi o da Nive com o Kieran, e depois o da última menina, que ela precisava ir no Reino das Fadas pra salvar o irmão dela que foi levado, e trocar ele por uma criança da floresta. O cara de quem ela gostava teve que ficar lá, porque ele era herdeiro daquele reino. Então o pai dele tinha armado um mó maracutaia pra fazer ele ir pra aquele lugar e ficar preso lá. Ele ficou lá como garantia de que ela iria voltar, porque ela falou que ia voltar por ele. Então ela deixou a outra criança lá, voltou com o irmão dela e só entregou nos braços dos irmãos e voltou pra trás, só que pra ele já tinham passado anos que ela tinha ido embora. E pra ela foi questão de minutos. E esse livro aqui, eles também estão num momento de separação. Ele mandou ela embora, né, por conta da guerra que tava chegando. E aí ela conseguiu reaver a casa onde ela e a irmã cresceram. Nesse daqui também teve esse período de separação. E o pior, que eu esqueci de contar antes, porque ela foi embora nos termos dela. O braço direito dele levar ela pro vilarejo perto, né, e acompanhar ela na viagem e tudo mais. Só que ela quis ir sozinha. Ela pegou as coisinhas dela e foi embora de madrugada. Enquanto ela tava viajando, ela descobriu que o Anlo, ele tinha deixado o diário dele dentro das coisas dela de escriba. Desde o primeiro dia que ela apareceu na casa, que ela viu ele escrevendo, porque o jardim pessoal dele ficava de frente pra biblioteca. E aí, toda vez que ela olhava pela janela, ela via ele sentado no banquinho escrevendo. Ele tava escrevendo sobre ela. Tava com tanta saudade que ela ficava minguando, assim, a leitura desse diário. Ela só lia uma vez por dia. E
Nossa. Deixa eu ler porque eu não aguento mais. Ficar esperando pra ver como que essa história vai terminar. E ela consegue ver ele através do espelho também. Caramba, eles tiveram que devolver a propriedade pras meninas e também entregar a deles pra reparar o que eles venderam